Continuando aqui então, gente. Aqui explicando melhor o range, eu dei um exemplo de como você consegue fazer a função fatorial. Para quem brinca um pouco com matemática e tudo mais, vocês acabam utilizando muito fatorial. E vamos brincar um pouco então, fazendo nosso fatorial aqui. Cadê? Aqui. Tá. Nesse exemplo, eu comecei declarando uma variável fat valendo igual a 1. Por que esse igual a 1? O valor 1 ele é o valor neutro de uma multiplicação. Sempre quando a gente for fazer multiplicações sucessivas, você precisa ter uma variável valendo 1. A mesma coisa é para soma, caso você vai fazer a soma de vários termos. Só que no caso da soma, você começa com 0, que é o produto neutro da soma, e a multiplicação ele vai receber o valor 1. Por quê? Sempre que você fizer a soma mais, a soma recebe soma mais alguma coisa, você tem que começar com o valor 0, porque senão você vai ter um valor ruído, é um valor que você não queria ter no começo, entende? E a multiplicação é a mesma coisa, que aí você vai pegar a multi. Eu não vou escrever a multiplicação inteira, gente, desculpa, eu sou preguiçoso. Aí você vai colocar multi vezes algum valor. Aí, claro, vocês podem fazer o que eu falei. Tira esse soma mais aqui, que é feio, coloca um maisinho aqui antes. Tira esse multi vezes aqui, coloca um vezes antes. Olha que lindo que ficou o código, profissional, astuto. Então, vamos chegar aqui para o nosso fatorial. Esse fatorial, eu quis fazer o fatorial de 4. Então, como que eu faço? Eu começo aqui com o meu fat, igual a 1, que é o produto neutro da nossa multiplicação. Eu vou colocar for, vamos colocar aqui uma variável mesmo, in range. Aí, o primeiro valor que eu quero é o valor do nosso fatorial. Vamos colocar 5 dessa vez. E eu vou colocar para ele ir até 1. Por que eu coloco para ele ir até 1? Porque quando a gente faz fatorial, a gente faz, por exemplo, no 5, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nesse caso, isso aqui é um intervalo aberto, então eu não vou pegar 1. Só que pensa comigo, por que eu preciso fazer essa iteração e multiplicar por 1, se vai dar o mesmo valor? Então eu deixo 1 aqui justamente para excluir essa última iteração. Então eu só faço o necessário para fazer o fatorial. Isso aqui já é uma questão de otimização do nosso código. E o que eu vou fazer então? Vou falar que o nosso fat recebe vezes igual à nossa variável. O que vai acontecer aqui? Não pode se esquecer dos dois pontos, gente. Senão não funciona. Esse range ele vai criar para a gente uma lista que é 5, 4, 3, 2. Nosso variável, ele vai passar a valer 5 no começo, e eu vou fazer fat recebe 5 vezes 1, que é o valor de fat agora. Aí vai ser 5. Aí ele vai para a próxima iteração, vai passar a valer 4. Aí vai fazer 4 vezes 5, que é o valor do fat. E vai fazer isso até terminar. No final eu vou dar um print no nosso fat, e ele tem que ser 120. Que é o fatorial de 5. Calma. Calma que agora bugou aqui, gente. Léo, sabe dizer o que aconteceu aqui? Perdão, gente. Eu esqueci aqui. Falei pra vocês. Nossa, que besta. Sempre que você for fazer uma conta decrescente, ou seja, ir de 5 até 1, você tem que colocar o passo. Meu Deus do céu. E ainda me chama de professor, gente. De todo jeito, agora deu 120. Aqui já dá pra ver que sempre que você for fazer um decréscimo, precisa do menos 1. Senão ele nem entra no for. Só que aí vocês já viram que ele também não dá erro. Então isso aqui pode acabar confundindo muita gente quando o código for muito extenso. Isso aqui é um problema. O ideal mesmo seria o Python ele gerar um erro e indicar a linha na qual ele não está fazendo o for. Beleza. Pode prosseguir, Léo. E assim a gente vai para o próximo slide. Isso daí já está finalizado. O próximo slide a gente vai pular algumas coisas, gente, que eu costumo dar quando o curso ele é mais extenso.
Já pode ir, não, Léo? Beleza, gente. Tem muita gente que não acha necessário comentar sobre o print, porque pensa que é só você printar e pronto. Só que tem uma coisa interessante a fazer com o print. Eu não vou seguir inteiramente os slides, porque essa parte é um pouco extensa. Eu vou só ensinar para vocês um método de string que a gente chama de format. Se eu tenho uma frase que é eu gosto de, e eu quero acrescentar alguma coisa aqui, mas eu não sei o que ainda, o que eu faço? Eu vou colocar o frase.format. Esse format, ele é um método que eu consigo acrescentar coisas na minha string. Só que é necessário abrir e fechar as chaves. É necessário eu colocar isso daqui. O que vai acontecer? Se eu colocar batata aqui dentro, ele vai pegar o que está aqui dentro e vai colocar no lugar das chaves. Ele vai subir com as chaves. Se eu der um print ao redor de tudo isso... calma. Print. Aí. Ele vai falar, eu gosto de batata. O que acontece se eu tiver vários desses daqui? Vou colocar 3. Eu simplesmente preciso separar por vírgula os termos. Se eu colocar vírgula, manjericão, vírgula, brócolis, e eu der Ctrl Enter, ele vai adicionar no lugar disso daqui. Cara, vocês podem estar se perguntando aonde que isso é útil. Isso daqui é muito, muito útil, principalmente na parte de mostrar dados. Por exemplo, vamos falar que você tem uma variável aqui, var, na qual vale 100. Você chegou nesse valor. Você pode colocar a variável aqui dentro. Você coloca var. E você vai printar o valor da variável. A gente utiliza muito esse ponto format aqui, principalmente para mostrar dados. Esse format, ele realmente é usado para mostrar dados. Então, eu acho interessante vocês saberem disso. Eu chegaria nos slides e começaria a falar como utiliza a questão de trocar cor e tudo mais, só que eu acho que não é pertinente para ensinar para vocês agora. Eu prefiro pular agora para listas. Léo, volta um pouco o slide. E vai em listas. Beleza, galera. É agora que o Python começa a virar mesmo Python. A gente saiu agora do Python básico e começa a entrar no Python intermediário. Eu não vou muito além disso, porque o curso é de Python básico. Eu pretendia parar no format, só que eu achei interessante trazer para vocês as listas, já que eu falei tanto delas para vocês. Se lembram quando eu falei na questão de strings que elas são imutáveis? Aí vocês falam, Léo, mas eu estou mudando aqui string pra cacete, entende? Eu consigo colocar aqui coisa dentro, eu consigo mudar muita coisa. De onde que string é imutável? Eu vou falar o seguinte para vocês. Tendo essa frase aqui, eu gosto de. Eu posso printar minha frase. Posso printar, por exemplo, a letra G dessa frase. Só bastasse eu colocar... Calma. Aqui. Colocar 4. No caso foi o O. É 3, né? Beleza, printei a letra G. Eu consigo fazer isso. Só que, e se eu quisesse mudar essa letra G para a letra K? Eu consigo fazer isso, será? Eu consigo falar que frase 3, que é a minha letra G, recebe K? Eu consigo pegar esse K e jogar aqui dentro? O Python ele é capaz disso? Se eu der um Ctrl Enter, não. Ele dá erro. Eu não consigo alterar um elemento de string simplesmente atribuindo o valor. Por isso que a gente fala que string ela é imutável. Não quer dizer que eu não posso fazer isso. Quer dizer que desse jeito eu não consigo. Eu preciso utilizar métodos para conseguir brincar com a minha string. Ao contrário de strings, caso eu faça isso daqui, E, U, espaço, G... Eu não vou escrever toda a frase, mas vamos fingir que eu ia escrever aqui de novo. Eu gosto de. Eu consigo agora mudar o meu frase 3. Se eu colocar um Ctrl Enter, eu mudo meu frase 3 para cá. E quando eu printo frase 3, ele printa K.
Se eu printar toda essa lista de novo, você vai conseguir ver que ele mudou o G para cá. Então, uma lista, ela é um objeto totalmente mutável. Isso é muito bom. A gente consegue fazer muita coisa com lista. Por isso que a gente faz tanta transformação de string para lista e de lista para string. Às vezes, uma é mais fácil de mexer de um jeito, outra é mais fácil de mexer de outro. Aí você transforma, brinca, destransforma e faz essa maracutaia aí. É muito interessante isso daqui. Sempre que você for declarar uma lista, é importante utilizar isso daqui. Tem muita gente que pode acabar tentando declarar com parênteses, declarar com chaves, mas não, o Python ele tem muita diferenciação. Quando eu utilizo colchetes, é lista. Quando eu utilizo parênteses, eu estou fazendo uma tupla. E quando eu utilizo chaves, eu estou criando um dicionário. Eu só vou ensinar para vocês listas. Dicionário acaba sendo um pouco mais complicado, tupla um pouco mais ainda. Tá, vamos lá então. Pode pular. Tá, tem algumas propriedades aqui, que os seus elementos são acessados pelo endereço, assim como os caracteres de uma string, que foi o que a gente viu aqui agora. Se eu colocar S3, colocar o 1, colocar o 2, eu consigo acessar os itens de uma lista. O comprimento dela é variável. E aqui eu até coloquei. Elas podem ser aninhadas até o processador queimar. Eu coloquei aqui dentro da lista para vocês várias letras, né? EU, um espaço. Mas eu posso colocar outras coisas dentro de uma lista. Eu consigo colocar um número, eu consigo colocar uma coisa booleana, um false. Eu inclusive consigo colocar uma lista dentro de uma lista. Eu consigo fazer isso. E eu posso fazer quantas listas eu quiser aqui dentro. Não importa quantas listas eu coloque dentro de uma lista. Claro, é o que eu falei. É até o seu processador queimar. Ele vai aguentar colocar muita lista aninhada. Inclusive, vamos fazer o seguinte. Já eu vou ensinar melhor nas propriedades, mas, por exemplo, esse é o meu elemento número 0 da minha lista. Esse é o meu elemento número 1 da minha lista. Esse é o meu elemento número 2 na minha lista. Se eu printar frase 2, eu vou printar tudo isso daqui, porque tudo isso daqui tá depois da vírgula. Se eu colocasse isso daqui no meio, para facilitar um pouco a vida de vocês, aqui. Tudo que tiver entre essas vírgulas é considerado um elemento. Aí você me fala, Léo, mas eu consigo acessar essa lista aqui também? Eu respondo, mas é claro que sim, meu povo. É só você colocar outro parênteses aqui. Aí você vai estar acessando, nesse caso, o 1, porque esse aqui é o elemento número 1 da lista. E aí aqui dentro eu vou escolher se eu vou querer o elemento 0 desse daqui, o 1 ou o 2. Vamos pegar o 2 dele agora. Se eu pegar o elemento 2, eu vou estar pegando justamente aqui. Aí eu posso acessar isso daqui de novo. Eu posso colocar para pegar ou o elemento número 0, ou o elemento número 1, ou o elemento número 2 da minha lista. Deixa eu tirar esse espaço. Vamos colocar para pegar o elemento número 2 da minha lista. Aí. E desse elemento número 2, eu consigo pegar o elemento número 0, que é o único elemento que ele tem, que é o A. Ou seja, não importa quantas listas eu tenho dentro de uma lista, eu consigo acessar todos os elementos delas. Isso é muito importante pra gente. Quando a gente estava fazendo código lá, eu e o Léo Michel, de mexer com a API do Twitter, ele retornava muita coisa pra gente em lista. E tinha muito alinhamento de lista. E a gente tinha que ir fuçando, ir buscando onde que a gente ia achar o número de curtidas de um tweet, quem que retweetou um tweet, quem que você segue, entende? E é tudo por meio de alinhamento de listas. E elas podem sofrer alterações, seja por meio de métodos ou de expressões, assim como as strings. Só que as listas têm muitos mais jeitos de você alterar uma lista. Pode passar aí, Léo. Beleza, galera. Agora a gente chega nas expressões. Quando eu fui passar a string para vocês, eu comentei sobre a string vazia. E a mesma coisa se dá para a lista. Você pode criar simplesmente uma lista vazia. Se eu printar a frase, eu printei uma lista vazia.
Isso daqui é importante para a gente, principalmente quando a gente não sabe quais são os elementos que vão estar dentro da nossa lista. Então sempre se lembrem que dá para você criar um objeto vazio para qualquer coisa. E sublistas aninhadas. Eu já passei para vocês que a gente consegue aninhar quantas listas vocês quiserem. O índice, a gente acabou utilizando várias vezes. Se eu tivesse 2, 3, 7, eu consigo acessar isso daqui como se fosse uma string. Se eu colocar 0, eu pego o primeiro elemento, que é 2, 1, o segundo elemento, que é 3, e 2, o terceiro elemento, que é 7. Mesma coisa para o índice de índice, que aí no caso eu vou acessar as sublistas aninhadas. Eu posso colocar quantos forem necessários. E assim como na string, a gente tem o fracionamento. Vamos falar o seguinte, eu quero pegar só esses dois elementos aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar do 0 até o 2. Por que o 2? Porque esse intervalo aqui, assim como tudo em Python no final, é aberto. Se eu der Ctrl Enter, eu vou pegar o 2 e o 3. Se eu quisesse pegar só o 2, por exemplo, eu posso colocar só 0. Então eu posso colocar 0, 2 pontos, 1, que é a mesma coisa. E se eu quisesse, por exemplo, tiver uma lista aqui meio grande. Se eu quisesse pegar do terceiro elemento para frente, o que eu faço? Eu coloco o terceiro elemento, 2, e coloco 2 pontos. Eu não coloco nada depois. O Python vai entender que eu quero ir até o fim. Se eu der um Ctrl Enter, ele vai pegar do meu terceiro elemento para frente e vai transformar tudo numa lista. A mesma coisa é se eu quiser pegar do começo até, sei lá, o 4, que ele vai pegar os 4 primeiros elementos. Eu pego então os 4 primeiros elementos. Se eu não colocar nada, só colocar 2 pontos, eu vou printar tudo. Só que aí é muito mais fácil eu tirar isso daqui e simplesmente printar a frase. Beleza, isso aqui é o nosso fracionamento. Da mesma maneira, das strings, eu tenho o comprimento de uma lista. Se eu colocar aqui len frase, eu vou printar um número de itens aqui dentro. Só que aí que tá. E se eu colocar muitos caracteres aqui dentro de um elemento? Será que ele vai somar todos os caracteres aqui dentro? Vamos testar. Não. Ele só conta o elemento. Ou seja, aqui tem um elemento, 2, 3, 4, 5 e 6. Mesmo que eu coloque, por exemplo, aqui uma lista de 2 e 3, ele não vai aumentar o número de elementos. Continua sendo 6. Ele considera essa lista inteira aqui como um elemento. A gente tem a nossa concatenação de listas. Vamos falar que eu tenho aqui uma lista de 1, 2 e 3. Frase 2 recebe, calma, aqui, 4, 5 e 6. Se eu printar frase 1, nossa, frase mais frase 2 e der um Enter, ele vai criar uma lista resultante na qual ele vai pegar todos os termos da minha primeira lista e vai concatenar com os termos da segunda lista. Se eu inverter isso daqui, fazer frase 2 mais frase, ele vai inverter a soma também. Ele não vai pegar, por exemplo, o primeiro elemento e somar com o primeiro, o segundo com o segundo, não. Ele só vai unir as duas listas. Repetição. Eu posso pegar a minha frase e fazer vezes 3. O que vai acontecer? Vai virar uma lista na qual ela repete várias vezes a minha lista principal. Nesse caso foi 3. Eu posso colocar 10 se eu quiser. Ele vai repetir 10 vezes. A iteração. Foi o que eu ensinei para vocês. Eu posso fazer um for nisso. Posso colocar for x em frase. Nesse caso, é a minha lista. O x ele vai passar a valer 1, depois 2, depois 3. Então até que se eu der um print em x, isso dá certo. 1, depois 2, depois 3. Eu posso, ao invés de colocar uma variável, colocar a lista aqui direto. Colocar, sei lá, 5, 9 e 11. O x vai valer 5, depois 9, depois 11. Se eu colocar aqui o nome de uma variável, eu só vou estar colocando um passo a mais. Mas às vezes é importante ter uma variável, caso isso daqui mude no meu código. Se for constante, compensa escrever aqui direto.
Ok. Tem essa parte aqui agora também. 3 em L2. Vamos colocar aqui. A gente tem a seguinte lista. Lista 1, 2, 3. E eu posso perguntar. Dar um print aqui. O número 2 está na nossa lista? Ele tá. Então, vai me retornar true. Isso daqui me faz com que eu possa fazer, por exemplo, um if. Leozinho, Oi. será que dá pra unir listas no nosso for? Unir listas usando um for? Pergunta aqui. Dá. Só que eu não utilizaria o mais. Eu já vou ensinar um pouco para vocês alguns métodos. E um deles é o append. Já eu vou mostrar bonitinho para vocês. Relaxa, relaxa. Tá. Vamos continuar aqui, que já não vai chegar nisso daí. Eu posso perguntar se o número... Vamos colocar aqui o seguinte, então. Uma variável. var recebe 4. Se a variável está na minha frase. Se isso aí acontecer, eu printo. Ok. 4 está na frase? Não. Então ele não vai printar. A partir do momento que ele tiver, ele manda um ok. Isso aqui é uma operação, que nem a gente tinha visto lá, condicional. Ele vai perguntar se ele realmente está na frase, e ele vai retornar ou true ou false para a gente. Agora vamos chegar nesse append que eu queria, é o que eu mais queria passar para vocês. A gente viu que se você usar um mais, você consegue concatenar duas listas. Ou seja, você vai pegar a frase 2, e você vai juntar elas. Vou colocar 4, 5 e 6. Porém, quando você utiliza esse mais, em alguns casos, bem específicos mesmo, dá problema. Então a gente não usa a operação mais para juntar a lista. A gente costuma utilizar o método append. Ou seja, print. Vamos falar que eu quero pegar isso daqui e colocar depois disso daqui. E eu vou colocar então frase, ponto, append. Aí eu coloco aqui dentro o que eu quero enfiar dentro da minha lista. Eu posso colocar aqui o frase 2. O que vai acontecer? Calma. É que nesse caso aqui eu não preciso printar. O que eu vou fazer aqui então? Eu coloco aqui. Eu dou um print frase. Aí vocês me perguntam, nossa, Léo, não deu exatamente como você queria. Por que isso acontece? Gente, esse frase 2, ele é esse objeto aqui inteiro. Ele vai pegar esse objeto aqui e vai enfiar no próximo elemento da lista. Ele vai enfiar exatamente aqui, o frase 2. E o que é o nosso frase 2? É isso. Ele vai pegar isso e vai colocar aqui. Então, como que eu consigo realmente jogar os elementos de uma lista dentro de outra? Você tem que fazer o seguinte. Eu vou fazer for. Vamos colocar um i aqui. Pode ser qualquer nome de variável. In frase 2, dois pontos. Eu vou colocar frase, ponto, append, frase 2. Aí, um i aqui ainda. Cara, esse código já está complicado, né? Mas vamos explicar bonitinho. O que vai acontecer? Acho que aqui nem vai precisar fazer isso. Vamos colocar só um i. Ó o que vai acontecer, gente. Esse i, ele vai passar a valer o 4, aqui na primeira iteração do frase 2. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar esse 4 e vou dar um append no meu frase. Então, eu literalmente vou colocar vírgula 4. É isso que o append faz. Ele coloca a vírgula e o próximo elemento. Aí aqui ele vai passar a valer 5. O que ele vai fazer então? Vírgula 5. Depois vírgula 6. Vamos ver se isso aí é verdade. Se o Léo tá louco. Vamos dar aqui no final um print frase. Se eu der um Ctrl Enter, eu consegui concatenar a minha lista. Eu sei que não é tão simples quanto fazer frase mais frase 2. Só que isso daqui pode acabar dando erro. Então a gente sempre evita de fazer isso daqui. Para a gente concatenar as listas usando for, a gente faz desse jeito. A gente itera dentro da lista que a gente quer adicionar e a gente faz um append na lista que a gente quer manter. É assim que funciona. Alguém teve alguma dúvida nesse processo? Eu posso explicar de novo. Qualquer coisa. Tá, julgo que por enquanto não. Esse é um dos métodos das listas que a gente tem, que é o append. É assim que a gente vai fazer as coisas.
Eu posso, inclusive, fazer um append na mão mesmo, na marra. Colocar um frase.append, colocar aqui, sei lá, o número 8. Não, 8. Aí eu dou um Ctrl Enter, e ele adiciona o número 8 no final da minha frase. E vai ser assim com tudo. Eu posso colocar qualquer coisa. Posso colocar string A aqui. Eu posso colocar outra lista que nem a gente fez com a frase 2. Colocar 2 e 3. Aí ele vai colocar aqui o elemento. O append ele faz literalmente isso. E ele faz muito bem e de uma maneira muito otimizada. Show? Agora, a gente vai deixar um tempinho para vocês fazerem essas operações com listas. Para a gente conseguir finalmente entender melhor como funciona cada uma dessas expressões. Eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês. Se tiver dúvida, pode já mandar no chat, que aí a gente já vai resolvendo. Qualquer coisa eu resolvo tudo no final. Então, let's bora!